Boa noite. Bondade de Deus, hein? Tudo bem? Bondade de Deus. Bondade de Deus. Bondade de Deus. Contar uma história para você. Bondade de Deus. Bondade de Deus. Sabe que tinha um circo, né? Circo que tinha um pequeno elefante, um elefante recém-nascido, né? Muito pequeno. Ele não tá me ouvindo, cara. Pegaram esse elefante, amarraram uma corrente na sua pata e botaram numa cadeira de plástico. Sabe essas cadeiras de plástico que você vê aí, nessas mesinhas de plástico? E aquele elefantinho, ele tentou puxar a cadeira para um lado, tentou puxar para o outro. Ele ficava andando para o lado, mas ele não conseguia tirar a cadeira do lugar. Aquele elefante desistiu depois de um tempo, de alguns dias, né? Desistiu, nunca mais puxou a cadeira. Hoje esse elefante é um elefante gigante. Ele entra no picadeiro, ele faz o seu número. Quando ele sai do picadeiro, amarram o elefante gigante, enorme, na mesma cadeira. E ele fica imóvel, ele não se mexe. Ele continua lá, puxam a cadeira e ele vai até o local onde estão puxando a cadeira, largam a cadeira e ele fica quietinho do lado da cadeira. Essa história eu li num livro e eu pensei, essa história é a história da nossa vida. A gente tem pena do elefante, né? Mas quantas coisas que a gente não faz, que a gente não se mexe, porque a gente está amarrado numa corrente invisível, uma cadeira hipotética, que são os nossos traumas, as nossas dificuldades, o que nós temos passado. O que passamos talvez quando criança, quando adolescente, quando um professor, ou quando um líder, ou alguém falou, você não vai servir para nada, você não dá para nada, você é burro. Você é burro. E aí te amarraram numa corrente imaginária, numa cadeira hipotética, e agora você acha que você não pode fazer nada. Quando a gente começa a servir a Deus, Deus arrebenta essa corrente. Deus arrebenta essa corrente, e não tem mais limite para você. Não tem limite para nós, porque hoje estamos livres, porque Jesus morreu na cruz por nós. Eu pedi para tocarem esse louvor, e eu queria que nós ouvíssemos esse louvor com essa história, com esse entendimento dessa história. Aleluia. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor Jesus. Te amo, Deus. Tua bondade nunca falha, a tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo da bondade.
tá pegando você como aquele elefantinho. Tá te levando lá no teu passado, tá te levando lá na tua infância, tá levando na sua adolescência. E Ele tá quebrando agora essa corrente que te limita. Ele tá tirando agora essa corrente. Ele tá jogando a cadeira pro lado, porque você não tem mais limites, porque Ele é bom para você. Ele te tirou da escravidão, Ele te libertou do pecado, Ele te libertou. Você tem que ter esse entendimento, você tem que ser simples como uma criança para você entender isso. Que Ele não quer que nada te limite mais. Ele precisa que você seja imagem e semelhança dEle. Nessa geração que está perdida, Ele precisa que nós sejamos os filhos que o nosso Pai merece. Filhos que não têm limites. Não tem nada que pode nos limitar. Porque se você mandar aquele monte, lança-te ao mar, e crê com o teu coração, assim se fará. Nada, nenhuma limitação seja sobre a tua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Mais um refrão dessa música. Mais um refrão. Tua bondade me seguirá, Senhor. 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 Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel, vamos declarar. Aleluia. És fiel em todo tempo. Obrigado, Paizinho. Obrigado pelo teu cuidado com a nossa nação. Que o Senhor venha separar o joio do trigo, o homem mau. Que o Senhor venha apartar de todos nós. Tira do nosso caminho. Da bondade de Deus. És fiel, és fiel. Ele é bom, Ele é bom. És fiel em todo tempo. És fiel e bom, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Toda glória, todo louvor. Glória, glória a Deus. Aleluia. 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 Eu estava conversando com um casal de amigos ontem. E eu estava falando para eles sobre o momento do culto, que o Espírito Santo já está ministrando a gente antes de começar a palavra. Como a gente precisa disso, como eu sou dependente disso. Oh Deus, quando eu venho para esse lugar eu quero sentir essa tua presença. Muitas vezes eu venho para esse lugar e eu não sinto, porque eu estou com a cabeça conectada ainda nos problemas, nas dificuldades. Sendo sincero aqui. Mas como eu tenho saudade de sentir tua presença. E para a gente que está aqui em cima ministrando, a gente vira só um coadjuvante. Porque Ele é que importa. Amém? Esse louvor, o Léo, ele falou comigo sobre uma playlist da igreja que está lá no Spotify. E eu tenho esse negócio, né? Eu começo a ouvir um louvor, eu fico que nem quando é criança vendo o mesmo desenho, sabe?
Criança vê o mesmo desenho, que é toda hora vê o mesmo desenho. E alguns louvores falam comigo, eu fico querendo ouvir o mesmo louvor. Eu entro no carro, Senhor, me visita aqui no meu carro. E esse louvor eu fiquei a semana toda. Toda vez que eu entro no carro, que eu boto um fonezinho de ouvido no trabalho, eu falo, eu quero ouvir aquela música de novo. Por quê? Porque Deus fala tanto nessa música. Porque Ele é tão bom para mim. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre ânimo. É muito interessante porque o Bispo Francisco me ligou e falou assim, Ferretti, eu quero que você pregue sobre ânimo. E eu ali no telefone com ele, eu falei assim, Bispo, mas interessante só falar isso, que eu estou meio desanimado. Então vai lá, Ferretti, você é a pessoa certa. Espírito Santo, né? E é muito interessante que eu comecei a estudar sobre o ânimo, né? Eu gosto de ler dicionário, né? Buscar no dicionário. E o ânimo, ele é vida. É por isso que tem o desenho animado, né? O desenho parado é um desenho. O desenho animado é um desenho andando, aquela brincadeira que você faz com os livros, né? É o ânimo, deu ânimo para o desenho. E o ânimo, além de vida, é espírito pensante, é alma, é uma índole natural, é um gênio, é o temperamento, né? O ânimo é determinação diante do perigo, do sofrimento, coragem de decisão. Por exemplo, né, faltou-lhe ânimo para enfrentar o adversário. É coragem de decisão. Achei interessante isso, coragem de decisão. Manifestação efetiva de desejo, intento, vontade, o ânimo. É isso, né? Começa a abrir o nosso horizonte da nossa mente, né? O ânimo é a disposição de espírito, é o humor. Olha, isso está na Bíblia, está no dicionário, gente. É humor, ânimo é humor. Interjeição, coragem, força, o ânimo. Para falar de ânimo, eu comecei a pensar, mas como é que a gente fala de ânimo, né? Eu acho que eu preciso do antagonismo do ânimo, que é o desânimo, entender um pouco do desânimo para entender o que é o ânimo. Eu senti essa necessidade. E é interessante a gente falar de desânimo, né? Porque se o ânimo é vida, o desânimo é falta de vida. Né? Ele se aloja e ele paralisa as pessoas. O desânimo, ele paralisa. Hoje a gente fala muito de depressão, né? O desânimo, ele paralisa a pessoa. Ele pode adoecer uma pessoa. Ele usa algumas armadilhas. Eu comecei a pensar, que armadilha, né? Como é que vem o desânimo? Como é que veio o desânimo sobre mim? Como é que vem quando eu estou desanimado, né? Ele usa algumas armadilhas para ele poder te pegar, né? E a primeira armadilha, eu li, está lá em Êxodo 14, do 10 a 12. Se puderem colocar aí, eu agradeço. E ele fala assim, ó, eu vou ler do 10 ao 12. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos. Só um parênteses aqui. Eles tinham visto 10 pragas no Egito, que eram 10 milagres para o povo de Israel, porque eles não sofreram pragas, quem sofreu foram os egípcios, né? 10 milagres de Deus para Deus libertá-los. Eles saíram do Egito com as mãos cheias de ouro e eles chegam no deserto. Aí quando eles chegam no deserto, o faraó foi e levantou e foi atrás. Chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios viam atrás dele, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eu não sei se você entende o que aconteceu aqui. Aconteceu que Deus fez 10 milagres, Deus fez gafanhoto, fez pedra cair do céu, fez o rio virar sangue, matou todos os primogênitos, livrando todos os primogênitos dos filhos de Israel, por causa do sangue que se passou nos umbrais da porta. Deus fez uma coisa muito grande, muito maravilhosa, um negócio, assim, surreal. Aí esse povo sai, começa a andar no deserto, e vem faraó, e começa a reclamar. Por que a gente passa por tantos milagres? Por que a gente passa por tantas coisas maravilhosas?
Às vezes, né, uma restauração de casamento, uma restauração de problemas financeiros, às vezes uma doença, às vezes até um vício. E você sai dessa e você fala, Deus é maravilhoso, Deus me livrou disso. Aí vem um probleminha. Ah, meu Deus, por que o que está acontecendo comigo? Aí você reclama. E aí sabe o que vem depois da reclamação? A reclamação é uma isca para o desânimo. A reclamação, ela começa, e normalmente quando tem várias pessoas, ela começa com uma pessoa e a outra pessoa pegam a reclamação. A reclamação é como se fosse uma lepra. Contagia. Não é? Num grupo de pessoas, os líderes, a pessoa que é líder, né, ela tem esse problema. Uma pessoa reclama, aí daqui a pouco vê a outra reclamando, porque contagiou. Né? Dentro da igreja, que estou falando até, não estou falando nem do meu trabalho, não. Dentro da igreja, contagia. E às vezes a gente até julga. Puxa, essa pessoa ela está contaminando, está falando alguma coisa que não é para falar. Mas não é. É porque aconteceu isso aqui. Aconteceu isso aqui. Ela se deixou ser pega numa armadilha. E ela não sabe como sair às vezes. A gente tem que ajudar essa pessoa a sair, falando, olha o que Deus fez, Deus abriu as correntes, Deus tirou a gente do Egito, a gente passava fome, a gente não tinha palha para fazer tijolo, querido. E aqui a gente saindo do Egito, a gente saiu cheio de ouro e a gente está indo para uma terra prometida. Qual é esse anzol? Por que esse anzol pega a gente da reclamação? Eles temeram e reclamavam. Mas Moisés não caiu. Moisés não caiu, se você ler depois. O segundo que eu botei aqui é a visão do momento e não da promessa. Lembra das 12 espias, lá em Números 13, de 27 a 33. Coloca aí, por favor, Números 13, de 27 a 33. Tem uma palavra interessante aqui, né, que eu achei interessante, diz assim, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela, e mostraram um cacho de uva gigante, né? Tem até uns desenhos antigos do povo de Israel com os cachos, 2 homens carregando um cacho de uva. Quem já viu esse desenho, né? Tem imagens disso, né? E o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortalecidas também vimos ali os filhos de Anak, que são gigantes, né? os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Até o 33. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha, e diante dos filhos de Israel, infamaram. Lê de novo, que eu já tinha lido isso aí várias vezes, eu entendia que era inflamaram, de inflamar, né? Mas não, é infamaram a terra, que haviam espiado, dizendo, a terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também o éramos aos seus olhos. Volta no 32. Sabe o que é infamaram? Infamar é quando você fala mal de alguém. Eu pensei que, eu não sei, eu já tinha lido isso aqui várias vezes, inflamar, mas eu pensei que é infamar, é você falar mal, né? É você ter uma visão do momento e não da promessa. Né? É você ouvir, eles falaram, a terra mana leite e mel, olha o fruto da terra, o fruto é maravilhoso. Mas tem muito problema lá. Posso te contar um segredo aqui? A gente quando está aqui no púlpito, a gente não pode mentir. Espero que ninguém minta quando vem aqui. Mas posso te contar um problema? Uma coisa? Toda vez que você tiver um desafio, vai ter um problema para você resolver. Não tem desafio sem ter um problema para ser solucionado. Eu ainda não vi. Sempre que tem uma luta, tem um oponente a ser derrotado. Sempre que tem um desafio, tem algum gigante a ser derrubado. Sempre que tem uma terra para você tomar, tem uma resistência. Esquece. Se um dia te falaram isso, eu quero te pedir perdão pelos outros pregadores, porque
não existe nada fácil, meu irmão. Casamento não é fácil, criar filho não é fácil, trabalho não é fácil, ter empresa não é fácil, ter relacionamento não é fácil, ter família não é fácil. Não tem nada fácil. Você tem que se fortalecer para você vencer. Não vai ter nada fácil para você. As coisas vão ser difíceis, mas Deus quer te preparar como um guerreiro. Deus quer te preparar como uma pessoa que consegue conquistar lugares novos. Esquece esse negócio do fácil. Esse negócio do fácil é para os preguiçosos. Deus não nos chamou para isso. As iscas vêm, mas cabe a nós não cair. Isso é uma isca. Alguém vem e fala. Você sabia que dos 12, só 2 pessoas entraram na Terra Prometida? As 2 que não caíram nessa isca. Isso tem até uma proporção, né? Você vê, de 12 pessoas, só 2. É uma coisa absurda, porque eles eram todos príncipes de Israel. Eram todos descendentes dos príncipes de Israel. Visão do momento e não da promessa faz você cair no desânimo. Outras coisas que podem levar ao desânimo. Se eu fosse falar de desânimo, eu ia ter que preparar uma palavra só para falar de desânimo. Então vamos para o ânimo, né? Eu vou só falar aqui outras coisas que podem te levar ao desânimo. Palavra negativa de autoridade sobre a tua vida. Mãe, pai, chefe. Eu dei o link para minha mãe me seguir. Oi, mãe, eu sei que você está aí, vivendo aí, pela internet. Mas essas palavras negativas de mãe, pai, chefe, líder, seu líder espiritual, elas podem ser uma isca para você. Você não precisa cair. Algumas doenças, depressão químico-emocional. A pessoa cai no desânimo. Baixa autoestima, insegurança, medo. Eu botei aqui medo. Tinha que ter um capítulo só para falar de medo. Né? Eu falei aqui da corrente do elefantinho. O medo, tudo que leva a gente a ter medo, insegurança. Por que uma criança aprende a andar de bicicleta com muita facilidade? Por que uma criança aprende a nadar com muita facilidade? Já viu um adulto tentar nadar? A pessoa, depois de 40 anos, tentar nadar, é muito difícil. O medo leva a gente, né? Existe um medo bom, eu tenho que abrir um parênteses aqui, tá? Não vá atravessar a rua sem olhar para o lado. Existe um medo que você tem que ter inteligência, né? Que é segurança, né? Você sabia que a lepra, só um parênteses aqui, a lepra você fica sem sensibilidade. E aí você não tem medo, porque você não sente, né, o fogo. Eu não estou falando disso, não. Tem medo que é importante. Mas medo do que outras pessoas fazem. Se outras pessoas fazem. Eu fui num treinamento desses coaches, né? Fui num treinamento e os caras falaram que iam quebrar uma flecha no pescoço. Não sei se você já viu isso, né? Uma flecha, eles pegam uma luva de couro, pegam uma flecha desse tamanho assim, com uma ponta de chumbo, não é pontiaguda, é um pouquinho arredondada, e ele fala, vocês vão quebrar essa flecha no pescoço da outra pessoa. Gente, teve gente que começou a chorar. Ele fez a gente assinar um termo no início, né? De responsabilidade, que eles não se responsabilizavam. E todo mundo assinou, porque o pessoal não entendia o que era, que nem a gente assina coisas aí do Google, né? Todo mundo assinou. Fecharam a porta, falaram, agora ninguém mais pode sair. Só depois quebrar uma flecha. E aí explicaram o negócio da flecha. Tinha uma senhora que ela caiu no chão em desespero. Deixa ela aí, moço. Ela assinou, mas deixa ela ir embora. Não faz isso com ela, não. Ela vai passar mal. E aí o cara aqui em cima do palco quebrou uma flecha no pescoço do outro. Quando esse cara quebrou, eu tomei coragem. Se ele quebrou no pescoço dele, eu também posso. E aí o segundo quebrou. Eu falei, quebrou uma flecha? Não. Deixa eu ver esse pescoço desse cara. Não tem cara de malhador, não. Está parecendo sedentário que nem eu. Não é questão de músculo no pescoço. Se ele pode... Gente, o seu testemunho. O testemunho, quando você vê um casamento restaurado, eu também posso. Quando você vê uma pessoa liberta, né, de dívidas financeiras, eu também posso. É isso que Deus faz. Por isso que o testemunho tem força. Que você vê, Deus livrou, aquele filho, ele não é melhor do que eu. Somos todos filhos de Deus. Amém? Então, por que eu estou falando disso? Eu já nem sei mais.
Quebrei a flecha. Quebrei a flecha. Hã? O medo faz a gente ficar paralisado. Obrigado. O medo faz a gente ficar paralisado. O medo vai quebrar isso no meu pescoço, gente. Nessa parte aqui, que é a parte molinha do pescoço, bota o seu dedinho aí. É aqui que quebra a flecha. Dá medo, não dá? Então, mas aí, por que ele fez isso? Que é uma técnica lá deles. Para você quebrar o medo, para você conseguir entender que tem coisas que você tem medo, tem insegurança, mas que você pode vencer. Amém. E é exatamente isso que acontece quando a gente começa a caminhar com Deus. A gente começa a ver que nós podemos vencer limitações emocionais, limitações espirituais, limitações físicas. Por que você acha que uma pessoa é curada de um câncer? A pessoa é curada de um câncer por causa da fé. É curada por causa da fé. Isso é passar por cima das coisas que a gente entende, né, como naturais. É sobrenatural. Algumas frases que nos motivam, né? Por exemplo, eu ouvi uma frase que é: avião só sobe contra o vento. Já tinha ouvido essa frase? O avião, ele decola, mas ele tem que ir contra o vento, porque o vento tem que bater aqui no peito dele. Então, o vento contrário é normal para um avião subir. Outra que eu ouvi é: mar calmo não faz bom marinheiro. Essa você já ouviu, né? O cara que só conhece mar calmo, ele nunca vai ser um bom marinheiro. Tem uma frase que eu achei interessante, diz assim, ó: jamais se desespere em meio às sombras, às sombrias aflições da sua vida, pois nas nuvens mais negras cai água límpida e fecunda. Entendeu? Então, às vezes, o momento parece sombrio, o tempo parece fechado. Mas a gente tem que ter uma esperança de futuro. Amém. Quais são os ingredientes para a gente ter bom ânimo, né? Primeira coisa que a gente precisa, ingrediente, tenha fé. Ah, pastor, mas isso aí vocês falam bastante. Sim, porque a mulher do fluxo de sangue, ela foi curada porque ela teve fé. Porque o centurião que intercedeu pelo servo, ele teve o servo dele curado pela fé. E Jesus falou: meu Deus, eu nunca vi fé nem em Israel igual a essa. O Jairo, que pediu pela sua filha, ele teve fé. Esse Jairo, ele fala que ele era um dos saduceus, não. Como é que é, pastor? Ele era um fariseu. Ele era um fariseu. Os fariseus, eu estava lendo essa semana sobre os fariseus, eles perseguiram Jesus demais. Jesus era o alvo deles. A gente pensa assim: Deus veio à terra. Deus veio à terra. Ele teve problema com reis? Não, nem muito. Teve problema com quem? Com o governo? Não teve. Ele teve problema foi com os fariseus, que eram os religiosos da época. E você vai ver, esse fariseu, ele teve que quebrar o orgulho dele, ele teve que fazer uma coisa talvez até que fosse reprovada pelos outros fariseus, e ele falava: esse cara, ele pode curar minha filha. Ele teve fé. Segunda coisa que a gente tem que ter para ter bom ânimo é ser cheio do Espírito Santo. Amém. Se nós não formos cheios do Espírito Santo, nós não temos como ter bom ânimo. Amém. E o bom ânimo, apesar das dificuldades. Você vê que Pedro, ele tinha sido preso lá em Atos 12, de 5 a 12. Pedro tinha sido preso. Mas ele teve, por causa do Espírito Santo, ele teve bom ânimo. Sabe que Paulo tinha sido apedrejado e dado como morto. Está lá em Atos 14, 19. Eles apedrejaram Paulo, bateram no Paulo e deixaram ele caído como morto. A Bíblia fala que ele estava cheio do Espírito Santo. Gente, quer dizer, esses caras tiveram dificuldade, você acha que está cheio do Espírito Santo, que apesar das dificuldades, é junto com as dificuldades. É quando a gente mais precisa do Espírito Santo. Por quê? Mar calmo não faz bom marinheiro. Lá em Atos 20, 22 e 23, tem uma coisa que Paulo fala que eu fiquei assim: meu Deus, gente. Diz assim: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações.
Eu não sei o que vai acontecer comigo lá. Mas eu sei que o Espírito Santo já me falou que eu vou ter cadeias e tribulações. Mas mesmo assim eu vou. Gente, a gente não quer ir ali no Meia para não passar na linha amarela. Uma vez eu fui pregar numa igreja, na comunidade, e a pastora lá falou assim, ô pastor, que bom que você veio. Eu já convidei alguns pastores, mas o pessoal tem medo. O Paulo sabia que ia ter problema, gente. Ele não está falando assim, Deus o livrou de todos os problemas. Isso não está escrito. Está escrito, cadeias, apesar das cadeias, e apesar das tribulações, eu vou para onde o Espírito Santo está me mandando. Eu fico assim, chocado. Sabe por quê? Só quem é cheio do Espírito Santo pode falar isso. Só quem é cheio do Espírito Santo pode aceitar certos desafios. E eu não estou falando isso da igreja lá da comunidade para falar que eu sou melhor do que muita gente vai também, tá? Não estou falando... Cheio do Espírito Santo, você vai ter bom ânimo. Se você for cheio do Espírito Santo, você vai ter bom ânimo, apesar das tribulações, apesar das cadeias. Se você tiver fé, você vai ter bom ânimo, porque você pode ter uma doença de 38 anos, você pode ser curado. Você pode interceder por qualquer pessoa e essa pessoa vai ser curada, que nem o centurião romano. Você pode interceder pela sua família e você pode ter uma experiência sobrenatural. Terceiro ingrediente é a palavra de Deus. Fé, segundo o Espírito Santo, terceira palavra de Deus. Salmo 119, 116. Coloca ali para mim, que eu nem lembro mais o que está escrito. Ampara-me, segundo a tua promessa, para que eu viva, não permitas que a minha esperança me envergonhe. Sabe o que acontece com a palavra de Deus? Tem um último versículo que eu vou ler aqui, e hoje eu mandei para um amigo esse versículo. Eu falei, esse versículo é para esse meu amigo. A palavra de Deus, ela alimenta a nossa fé e ela muda a nossa atitude. Quem aqui gosta de série do Netflix? Eu gosto. Não acho que tem pecado nisso, não. Mas, você sabia que você fica vendo uma série, toda semana, se você vê um capítulo por semana, que não acontece assim, né? Às vezes a gente maratona, né? Mas se você assistir um capítulo por semana de uma série que fala sobre narcotráfico, por exemplo, tem várias, né? Quando você chega lá no final da série, você já está achando normal certas coisas. Você sabia disso? Você já está, a pessoa falando, pô, fulano tinha que matar fulano mesmo. Estou sendo sincero aqui. Porque você está fazendo como se fosse uma terapia. Se você for para uma terapia uma vez por semana, durante um ano, você acha que te transforma? Não transforma? Se você ficar com um psicólogo uma vez por semana, durante um ano, quando você senta na frente de uma televisão, você está fazendo uma terapia. Você só que aquilo ali são valores que estão entrando em você. Esses valores estão entrando em você, porque você está assistindo direto aquilo ali durante um ano. E a palavra de Deus faz a mesma coisa. A palavra de Deus, ela te influencia. A palavra de Deus, ela te dá um rumo. Ela te dá uma direção de princípios, de valores. Ela te mostra quem é Deus. E você conhece Deus quando você lê a Bíblia. Quando eu vou falar com alguém e eu sinto que eu tenho que falar alguma coisa de Deus, Deus me traz à memória alguma coisa que eu li. É assim que funciona o negócio. Você não vai viver nunca das experiências dos outros. Você vai viver das suas experiências e do que Deus está te mostrando através da sua palavra. Então, quando eu leio a palavra, eu estou alimentando a minha alma e eu estou colocando munição para eu viver. Não é munição para eu pregar só, para evangelizar só, não. É para eu viver. São valores que eu tenho que usar no meu trabalho. São valores que eu tenho que usar dentro da minha família. E eu vejo ali coisas que deram resultado e coisas que deu uma furada. Porque a Bíblia é cheia de pessoas que foi uma furada. Né? Davi estava no terraço do seu palácio, em época de guerra, que todos os reis saíram à guerra. E ele estava no terraço do seu palácio, olhando mulher pelada da varanda. Não é isso? Ele estava olhando mulher pelada na varanda, não era?
Ele devia estar ali no terraço? Não, todos os reis saíram à guerra. Mas Davi ficou em casa para olhar a mulher de quem foi para a guerra. Quem lê a Bíblia tem que entender que você tem que saber o lugar que você vai. Não é? Uma vez um irmão falou assim, não, pastor, eu estava em tal lugar lá, mas eu estava evangelizando. Não, querido, tem lugar que você não pode ir. Tem lugar que você não pode frequentar. E se você é novo convertido, então, tem pessoas que você tem que se afastar. Porque essas pessoas vão só te influenciar. Quando você estiver forte, aí você se relaciona com essa pessoa, porque aí você vai influenciar ela para o bem. Quem traz isso para a gente é a palavra de Deus. Então, quando você não tem a palavra, quando você não lê a palavra, né? Quando você lê pouco a palavra, você se influencia cada vez mais com o mundo. Porque o mundo, no Instagram, na televisão, o relacionamento com as pessoas, ele nos contamina o tempo todo. Me contamina o tempo todo. O mundo me contamina o tempo todo. E aí eu leio a palavra, e aí eu adoro o Senhor no louvor, no carro, e aí Deus começa a me trazer para o rumo de novo, fala, não é bem assim não, Ferrete. Olha isso aqui, ó. A gente está lendo Provérbios, né? Provérbios, então, está me trazendo para um rumo, sim, né? Porque Provérbios traz para um rumo, né? E aí, você começa a equilibrar. Mas quando você não tem a palavra, sabe o que acontece? Desânimo. Por que é o desânimo? Porque tem guerra na Rússia com a Ucrânia, porque tem presidente, você não sabe se vai vir o maluco ou o ladrão, você fica na dúvida, você não sabe mais de nada. E você fica com problema com política, você fica pensando em guerra, você fica pensando em Covid, em doença, e isso tudo vai te contaminando, e eu vou te ser sincero, quando eu ouço notícias de manhã, eu vou para o trabalho caído, eu vou para o trabalho triste. Não ligue a televisão de manhã e para você ir para o trabalho. Não faça isso. Ver notícia de noite antes de dormir, porque aí, mas você também pode não conseguir dormir, né? Então já não sei mais. Vê na hora do almoço. Vê na hora do almoço. Porque quando você vê notícia, aquilo te contamina e te desanima. Te desanima. Você fica desanimado. Meu Deus, então o que a gente vai fazer? O que vai acontecer? Aí quando eu leio a palavra de Deus, eu li hoje Josué 1, que Deus fala para Josué, ser forte e corajoso. Aí eu falo, oh, caramba, que notícia. Ele fala, se você não se desviar para a direita, se você não desviar para a esquerda, se você guardar os meus mandamentos, tudo que você fizer vai prosperar. Aí eu falo assim, meu Deus, tudo que eu fizer. Aí você lê isso hoje, aí você fica assim, meu Deus, a palavra de Deus tira o meu desânimo, a palavra de Deus me dá ânimo. Aí eu peguei o telefone que eu fiquei, isso eu li hoje de manhã, aí eu li isso, fiquei com isso na cabeça, mandei esse versículo para um amigo, e aí eu peguei o telefone e liguei para um cara que eu tinha que fazer uma venda, e a venda saiu. Por quê? Porque eu não estava assim, ai meu Deus, o que vai acontecer? Porque é isso que as notícias fazem. A palavra de Deus, ela te dá ânimo. Porque ela te mostra saída, ela te mostra prosperidade, ela te mostra multiplicação. Ela te mostra caminho, não vai por esse caminho, meu filho. Cuidado com a mulher adúltera, ela é pior do que a prostituta. Está escrito. E ele fala, aquele que tem um bom nome é muito melhor do que qualquer ouro, qualquer prata. Ele está escrito lá. Aí você fala, oh, tem isso aqui que eu vou ganhar um ouro, eu vou ganhar prata. Mas não, o melhor nome é melhor do que o ouro e a prata. E te traz de novo para o caminho. É isso que a palavra de Deus faz. Não é? Então, se você não tiver a palavra, se você não ler a palavra, o mundo está o tempo todo te puxando. E esse mundo é o quê? É consumir, é ter prazer acima do que você precisa. Não é? É individualista, é ser individualista, é olhar para o seu umbigo. O mundo o tempo todo está carregando a gente para esses lugares. Porque é o lugar que as pessoas que têm 10 milhões de seguidores no Instagram, é o que eles estão falando, é isso. Ah, querida, eu comprei aqui essa escova. Não é?
Essa escova é maravilhosa. A pessoa está ganhando dinheiro para falar da escova, querida. Não compra a escova. Porque as pessoas olham para essa moça, por exemplo, que eu estou dando um exemplo, e a pessoa fala assim, eu queria ser igual fulana. Não é? Eu queria ser igual Davi, porque Davi, ele depois se arrependeu do seu pecado, e Deus perdoou, ele virou um grande homem. E até hoje o símbolo do povo de Israel é o escudo da sua família. Vale mais o bom nome do que o ouro e a prata. A palavra de Deus é o único livro que o autor lê com você. Olha só isso, gente. A Bíblia, a palavra de Deus, é o único livro que você tem o autor do teu lado. E você pode falar, o que você quis dizer com isso aqui? O que foi, Espírito Santo? Né? Você consegue ler um livro de Agatha Christie e perguntar, o que você escreveu aqui? Eu não entendi. Não, ela já morreu, já foi, né? O quarto é a vida voltada para a vida espiritual. Eu não estou... Pode vir, né, o pessoal do louvor aqui, por favor. Quando eu falo a vida voltada para a vida espiritual, eu não estou falando daquele tipo de pessoa que tudo é espiritual demais, não. Eu também não sou assim, não. Eu acho que a gente tem que ser natural. Vocês sabem que quando Jesus foi ser preso, vocês sabem que Judas combinou um código com o pessoal, né? E o código era, vou dar um beijo, né? Aquele que eu beijar é ele. Sabe por que eles combinaram isso? Porque Jesus era igual aos outros. Eles combinaram de dar um beijo, porque falaram, quando a gente chega lá, se tiver 12 ou 20 pessoas, porque tinha mulheres ali também, que seguiam Jesus, não tinha o nome delas, mas elas estavam lá. Quando a gente chegar lá, como é que a gente vai saber quem era Jesus? Como é que a gente vai saber quem é Jesus para a gente prender? A gente vai ter que prender todo mundo? Não, fica tranquilo. Aquele que eu beijar é ele. Sabe por quê? Porque ele era igual. Ele não era mais espiritual, ele não se destacava, ele se destacava quando ele falava e nas suas atitudes. Às vezes a gente não precisa se vestir diferente, a gente não precisa se portar diferente, até porque quando você quer falar de Deus para uma pessoa, quanto mais esquisito você for, mais dificuldade você vai ter de evangelizar. Porque a gente está no mundo, a gente não é do mundo, mas a gente está no mundo. Então o jeito da gente falar, o jeito da gente se vestir, o jeito da gente agir, tem que ser um jeito normal. Mas quando a gente fala, quando a gente age, as pessoas têm que ver que tem algo diferente. Uma vida espiritual, uma vida voltada para coisas espirituais, é uma vida que te dá ânimo, porque você tem certeza da salvação. Você entende, você fala de vida eterna e você entende que isso aqui é passageiro. Quando você tem uma vida espiritual ativa, você entende que isso aqui é muito rápido. 80, 90 anos, não sei, talvez, um pouquinho mais de 80. Isso não é nada, querido. Isso é muito pouco. Para quem gosta de anotar, né? 2 Coríntios 4,16 fala de vida espiritual. Filipenses 4,8 fala de vida espiritual. Não tenho tempo para falar. O que você precisa? Uma visão otimista da vida. Para você se livrar da depressão, você não tem que focar muito no passado, porque o passado faz você ter depressão. Para você se livrar da ansiedade, você não pode focar muito no futuro, porque o futuro faz você olhar a ansiedade. Você tem que saber que o melhor da vida é viver o presente. E eu tenho aprendido isso com Deus, que às vezes decisões erradas minhas do passado não podem me paralisar, porque eu tenho que saber o que eu vou fazer agora. Eu tenho que entender o que eu vou fazer hoje. Ah, mas eu quero ler a Bíblia toda, mas eu perdi aí esse time do pessoal. Começa a ler hoje. Ah, eu quero falar de Deus para aquela minha amiga do trabalho, mas eu não sei como. Começa a falar hoje. Manda uma mensagem dela quando sair daqui. Tudo que eu
tem que ter de estalo, você tem que pensar, eu vou fazer agora. Sabe por quê, querido? Infelizmente eu tenho que te falar isso. Se você não mandar essa mensagem hoje, se você não falar bênção, pedir bênção para tua mãe hoje, se você não mandar uma mensagem para teu filho hoje, talvez amanhã você não tenha mais a oportunidade de fazer isso. Porque a vida é como um sopro. Tudo que a gente deixa de fazer na hora e a gente pensa, eu vou ter tempo. Quando alguém falece, a gente vê que não tem mais tempo. O melhor da vida é viver no presente. Eu anotei aqui Mateus 6, 21, 23, que onde está o tesouro também está o teu coração. São os seus olhos lâmpadas do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Querido, começa a olhar as coisas boas da vida. Não seja como aqueles que olhou o gigante, seja como aqueles que olhou o fruto. 2 Coríntios 4:8, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Você pode até ficar perplexo com algumas atitudes, mas nunca vai ficar desesperado, porque Deus é contigo. Em Salmo 28:7, o Senhor é a minha força, o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. E o último versículo, querido, que eu queria ler para você, que está lá em Josué 1, de 6 a 9. E eu queria que você fechasse seus olhos e ouve esse versículo, porque esse versículo é para você. Deus deu ele para mim, eu já compartilhei ele com um amigo hoje à tarde. E ele quer falar com você nesse versículo. E diz assim: esforça-te, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo que nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oh Senhor, essa palavra é para nós. Se coloca de pé, querido. Eu quero orar pela tua vida. Não é à toa que Deus falou: esforça-te, esforça-se, tem bom ânimo 3 vezes. Tudo que Deus fala repetidamente é porque tem importância. E eu sei que algumas pessoas aqui estão desanimadas. Eu sei. Porque quando eu estava preparando essa palavra, eu estava desanimado. Na segunda-feira eu estava desanimado. E eu pensei, mas por que eu estou desanimado? Porque algumas pessoas falavam no meu ouvido algumas coisas e aquilo ali vai me pegando. Porque eu estou olhando para o que não tem que olhar, eu estou olhando para a circunstância e não para a promessa. Porque eu não estou deixando a fé que Deus já me deu. Quando Ele me salvou, Ele me deu essa pequena fé. E essa fé que eu fui cultivando e que fui vendo os milagres. Tipo o povo saiu do Egito, tipo o mar vermelho se abriu. Tanta coisa na minha vida aconteceu. E eu parece que eu fiquei olhando para uma coisa pequena e eu não olhei para coisas grandes que Deus fez. Quando eu comecei a lembrar de coisas que me falaram e achar que essas coisas são mais importantes que a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, a fé, o Espírito Santo, são coisas que me levam além de qualquer circunstância,
além dos meus problemas, além das dificuldades. Os meus problemas, eles existem, mas eles não podem influenciar quem eu sou. Eles não podem influenciar o que Deus é para mim. E o meu relacionamento com esse Deus que é meu Pai, que me aceitou apesar de todas as minhas imperfeições. Porque, Senhor, Tu sabes que eu era um dos maiores pecadores que tinha. Mas Você me recebeu de braço aberto como filho. E Ele te recebeu como filho, apesar das besteiras que você fazia, das besteiras que você falava, das circunstâncias, dos seus medos, das suas ansiedades. Ele te ama como filho. Apesar disso, não dá para entender esse amor, mas Ele nos amou. Eu queria que você ouvisse esse louvor e você pensasse nisso. Você é proibido de não estar animado. Você é proibido, porque você é privilegiado com esse Deus sendo teu Pai. Independente do que você está vivendo. Ah, pastor, você não sabe, eu tenho câncer terminal. Querido, você é privilegiado por estar ouvindo essa palavra. Você é privilegiado por saber que Deus te ama. Independente de qualquer coisa, nós somos privilegiados por esse amor do nosso Pai. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, eu preparei pra ti. Eu preparei pra ti. Muito mais do que sonhou, nem ao teu coração chegou. Eu preparei pra ti. Eu preparei. Ele estava lá, doeu. Estava te moldando, eu sei que doeu. Até te vi chorando, eu sei que sofreu. Fui eu te estruturando pra o que está por vir. Sofreu, mas o que não matou só te fortaleceu. Refez a aliança entre você e eu. É por isso que estás aqui. Não te deixo desistir. Se eu falei, você vai até o fim. Ouça isso! Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá: foi Deus. Foi Deus. Doeu, ele estava lá. Doeu, estava te moldando, eu sei que doeu. Até te vi chorando, eu sei que sofreu. Fui eu te estruturando pra o que está por vir. Oh, aleluia! Sofreu, mas o que não matou só te fortaleceu. Refez a aliança entre você e eu. É por isso que estás. Ele não te deixa desistir, querido. Se ele falou, ele vai até o fim. Você vai até o fim. Yeah. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá: foi Deus. Foi Deus.
vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu, você responderá. Alguém vai perguntar como que aconteceu, você responderá. Oh, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Aleluia, foi Deus, aleluia. Ouve esse refrão, não canta junto não, só ouve. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu, você responderá. Você responderá. Alguém vai perguntar como que aconteceu, você responderá. Alguém vai perguntar como que aconteceu, você responderá. Foi o quê? Foi Deus. Aleluia. Foi Deus. Foi Deus. A todo tempo foi e é Deus. Foi Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Querida, eu quero fazer uma última oração com você. Esse louvor é lindo. Às vezes a gente canta o louvor junto, mas esse louvor é para você ouvir como se Deus estivesse falando com você. E eu sei que aqui no nosso meio existem algumas pessoas que estão desanimadas. De repente você está olhando para algumas circunstâncias e está sendo mais forte. Eu quero te convidar para você vir aqui na frente mais uma vez. Sei que você já veio no meio do culto, mas se você sente que você está desanimado, eu tenho que orar por você hoje, porque você vai sair daqui mudado, transformado, com ânimo revigorado, vida. Você vai sair daqui com vida. E tudo aquilo que você enxerga, que você tem enxergado, que tem te pressionado contra o ânimo que vem de Deus, hoje você vai sair daqui avivado. Porque as circunstâncias não pararam os homens e as mulheres de Deus. E Ele não vai parar você. Porque você está entendendo que existe algo mais importante do que a prata, o ouro, mais importante do que qualquer coisa, que é a presença de Deus na tua vida. Isso vai te trazer a paz que excede todo entendimento. Senhor, nós queremos entregar cada uma dessas vidas a Ti, Senhor. Algumas pessoas que estão aqui desanimadas e com motivo. Eu não estou falando que não tem motivo, Senhor. Eu entendo que tem motivo sim. Não estou falando que é uma bobeira, tem motivo. Mas eu quero te pedir que Tu derrame no coração dessas pessoas a alegria que vem do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero te pedir, vem transformar elas por dentro, antes das circunstâncias serem mudadas. Porque mais importante do que as circunstâncias serem mudadas, Senhor, é o nosso relacionamento contigo. Eu quero pedir que o sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz, o sangue que foi derramado, traga ânimo, traga vida, porque sangue é vida. E esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário hoje passa pela sua cabeça. Espiritualmente, esse sangue está sendo derramado na sua cabeça. E ele está descendo sobre o teu corpo. Ele está entrando dentro do teu coração. E ele está trazendo uma vida nova, um ânimo novo, perspectivas novas, uma visão nova. Ele está abrindo os seus ouvidos espirituais para ouvir a voz do Espírito Santo. Está abrindo os seus olhos espirituais para ter percepção espiritual. Ele
está transformando. Porque se os seus olhos forem bons, tudo irá ser bom. Mas se os seus olhos tiverem trevas, quão grande serão essas trevas? Começa a passar o sangue de Jesus sobre os olhos. Senhor, passa o sangue nos olhos como colírio para enxergarmos as coisas espirituais, para quebrar as coisas que nós vemos, que é do mundo, que nos contamina. Tira, Senhor, dos nossos olhos, tira dos nossos ouvidos, tira da nossa mente a contaminação do mundo, os vírus que esse mundo transfere para nós. Que nós sejamos vacinados com a Tua fé, vacinados com o Espírito Santo, vacinados com a Tua palavra, vacinados, para nós fazermos diferença nessa geração. Em nome de Jesus, que o sangue de Jesus caia sobre o seu coração, sobre a sua mente, sobre a sua alma, e que haja transformação, assim como eu peço para a minha e na de todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Aleluia. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu, você responderá. Alguém vai perguntar como que aconteceu, você responderá. Foi Deus. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Eu ainda tenho Foi Deus. Glória a Deus. Pode dar essa palma para Ele. Aqui em cima, ó, quando é para Jesus é em cima. Baixa para o Flamengo, para outro time. Tem um último recadinho para dar para você, querido. Se assenta um segundinho só. 1 minuto. A gente está com uma oportunidade tremenda. A gente hoje está com uma oportunidade tremenda da gente poder crescer espiritualmente, que é o Paz no Lar. É uma oportunidade isso. Eu lembro que quando eu e a Daniela nos convertemos, nós fomos para uma célula. A gente morava aqui no Recreio, a célula era no Maitá. A gente ia toda semana. E a gente cresceu muito nessa célula. E tem 2 lados da célula. Eu lembro do Márcio, estou falando de 1998. Eu lembro do Márcio que tocava um violão na célula. Ele não falava muito da palavra, mas ele tocava o violão. Eu lembro da irmã Bernadette, que era uma senhora. Na época, 98 era bem novinho, né? Ela era uma senhora já. Ela vinha do Meier para dar célula no Maitá. Eu lembro que depois que eu e a Daniela descobrimos isso, a gente dava carona para ela, a gente levava ela lá no Meier e voltava para o Recreio. Como eu cresci por causa daquela mulher. E ela já faleceu, né? Faleceu tem uns 3 anos, eu acho. Mas como eu cresci por causa dela. E eu tenho certeza como ela cresceu por dar pra gente. Um dia ela descobriu que a gente foi ordenado pastor. Ela ficou muito feliz. Ela não era pastora. Mas eu cresci tanto por causa dela. Isso é uma oportunidade de servir. E é uma oportunidade de você investir na vida de pessoas. E é uma oportunidade de você receber também. Porque talvez você seja novo aqui. Ou você está me vendo. Tem uma cliente nossa, que é a dona Isabel, que começou a acompanhar a gente nas lives. E ela abriu a casa dela para a gente fazer o Paz no Lar lá. Isso é uma oportunidade. Ela pediu uns 2 dias para conversar com o marido topou. Então, se você
essa é uma causa da nossa igreja. É uma coisa que tem data para começar e terminar. Ai, pastor, mas eu tenho medo de compromisso. Não, isso tem data para começar e terminar. Então se envolva nesse projeto. Se você é novo, convertido, abra a sua casa. E se você está na igreja, sentado aí, e pensa, eu já estou na igreja há 5 anos, mas eu acho que eu não tenho jeito para isso. Querido, você tem jeito para isso. Porque senão você não estava aqui. Deus está te preparando para isso. E você vai ter uma alegria de você ajudar pessoas e fazer pessoas crescerem. Você não sabe o que é isso. Isso é muito revigorante para a nossa vida. Amém? Então eu queria... Pode procurar quem? Quem procura no final? Tem algum no final do culto? Não? Me procura no final. Pronto. Tá bom? Me procura no final e me dá seu nome. Eu quero ser hospedeiro. Eu quero trabalhar. E a gente vai encaixar você nesse projeto. Esse óleo aqui é para a gente distribuir para algumas pessoas que querem levar esse óleo para sua casa. Para que é esse óleo? Esse óleo é para você ungir o seu filho, ungir o seu marido, talvez sua esposa, e ungir os umbrais da sua porta. Você vai levar esse óleo e você vai passar nos umbrais da porta, que é aquela madeira que fica logo acima da passagem da porta, e você vai passar a mão ali, com fé. Não é porque o óleo tem alguma coisa, seu óleo é normal, comum. Mas quando você passa esse óleo com fé ali em cima, Deus vai guardar a tua casa. Deus vai proteger a tua casa, em nome de Jesus. Pode ficar de pé, querido, para nós orarmos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter muita paz, você vai ter o ânimo revigorado, você vai ver coisas que você não estava enxergando, que você estava preso no desânimo, mas hoje Deus te libertou do desânimo, e Ele abriu seus olhos, abriu seus horizontes, abriu seus ouvidos para as oportunidades que o céu tem para você. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Como é que vai ser essa colheita? Uma colheita de tudo, não só financeira, uma colheita de fé, de relacionamento, de amizade, de saúde, de ânimo, uma colheita de ânimo. Deus te abençoe, querido. Vá em paz. Uma semana maravilhosa para você, debaixo da graça do Senhor.